Olá a todos. Então, nós vamos aí dar continuidade à nossa história, ao que nós já havíamos começado, e vamos retomar aí algumas coisas. Nós caracterizamos todo o período colonial, então falamos como era a relação entre Portugal e Brasil, que o Brasil era colônia de Portugal. E falamos também, quando falamos da Revolução Francesa, que Napoleão Bonaparte, em 1808, tinha lá decretado um bloqueio continental e que impedia qualquer país de fazer comércio com a Inglaterra. Então tem um mapa aqui, ó. A gente tem o Reino Unido aqui, onde passa essa linha azul, seria a linha de fronteira do bloqueio continental. Então, Napoleão exigia que esses países rompessem relações comerciais com a Inglaterra. O objetivo dele era isolar a Inglaterra para depois conseguir conquistá-la, né? Porque ela ficaria enfraquecida. Sabemos também que esse bloqueio continental não vai dar certo, mas o que a gente tem a ver com isso, né? Tem a ver que Portugal, que era a nossa metrópole, fazia intenso comércio com os ingleses e assim devia muito dinheiro para a Inglaterra e não podia cumprir com as determinações de Napoleão para obedecer o bloqueio continental. Sendo assim, as tropas de Napoleão se encaminham para a invasão de Portugal. Como Portugal tinha lá um acordo com a Inglaterra, os ingleses fornecem as embarcações e a família real portuguesa, que é Dona Maria I, a rainha, fica conhecido como Dona Maria Louca, Dom João, príncipe regente, a esposa dele, os filhos, e mais de 12 a 15 mil nobres são colocados em embarcações inglesas e fogem, deixando o povo lá com os soldados ingleses para defender Portugal das tropas francesas que já chegavam a Lisboa, capital de Portugal. E aí nós vamos falar, então, da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Essa viagem não foi uma viagem fácil, eles tiveram muitos problemas aí no caminho. Então, consta lá que a viagem tenha tido duração de aproximadamente 54 dias. Nessa vinda, durante a viagem, houve uma infestação de piolhos, e aí as mulheres e os homens tiveram suas cabeças raspadas, né, por causa dos piolhos em grande quantidade. Elas desembarcaram em Salvador com as cabeças raspadas e toda enrolada em faixas de tecido para poder conter, né, aquela infestação. E aqui no Brasil, a elite colonial, impressionadíssima, acharam que era a última moda na Europa, né? Aquele negócio da cabeça raspada e enrolada em panos, quando na verdade tudo tinha sido por causa dos piolhos. Eles desembarcaram em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Parte dos nobres ficariam, inclusive, lá em Salvador. Dom João, a família e mais uma parte dos nobres se encaminharam para o Rio de Janeiro no final do mês de fevereiro. Enquanto ele esteve na Bahia, ele foi recebido lá com festas e ele acaba fundando na Bahia a Escola de Cirurgia da Bahia, e é lá também em que ele assina a abertura dos portos. Então tem aqui uma imagem de Dom João e da esposa, a Carlota Joaquina, né? E do que se trata essa abertura dos portos? Vocês devem lembrar que quando nós falamos do Brasil colônia, nós falamos que o Brasil estava submetido ao pacto colonial. O que era o pacto colonial? O Brasil só podia comprar de Portugal, o Brasil só podia vender para Portugal. Só que agora a corte está aqui e necessita de uma série de produtos, principalmente produtos de luxo e tudo mais, que o Brasil não tinha. Então, Dom João faz um acordo permitindo a abertura dos portos ao comércio com países que fossem aliados de Portugal. Nesse momento, leia-se aí Inglaterra.
Então, a partir de 1808, a Inglaterra pode trazer os seus produtos para vender diretamente aqui dentro do Brasil, o que para ela é uma vantagem enorme. Por isso que vocês têm que entender que não foi por bondade que a Inglaterra trouxe a família real para cá. A Inglaterra vai ganhar uma série de coisas tendo transferido a corte portuguesa para o Brasil. Essa é só a primeira delas. Então, a partir daí fica invalidado o pacto colonial. A Inglaterra pode comprar produtos brasileiros e pode, especialmente, trazer os seus produtos para serem vendidos diretamente no comércio aqui do Brasil, tá? No dia 26 de fevereiro, Dom João e boa parte da nobreza seguem viagem em direção à capital do Brasil, que nesse momento era a cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha sido nomeado capital pouquinho depois da descoberta do ouro, mas vai ganhar mesmo esse status de capital do Império com a mudança da corte portuguesa para lá. Então, o Rio de Janeiro passa por uma série de melhoramentos com a chegada da corte, tá? Então, eles chegam lá no dia 8 de março de 1808, e não existiam casas para acomodar a todos. Então, as melhores casas as pessoas tinham que desocupar. Então, escolhia-se lá e escrevia-se na porta PR, que significa príncipe regente ou propriedade real, mas que na prática, para a população, significava ponha-se na rua, porque quando a sua casa era requisitada, você tinha 24 horas para desocupá-la, porque ela passaria a ser de uma família de nobres portugueses. E esses nobres não ficariam pouco tempo, tá, gente? Muitos acabaram nem mais indo embora. Então, eles acomodaram aí a corte na capital, que era o Rio de Janeiro, fora aqueles que já tinham ficado lá para Salvador, né? E começa uma série de reformas aí. Tem uma imagem aqui de uma cerimônia que fica bastante popular no Brasil a partir da vinda de Dom João, que era a cerimônia do beijamão. Quem assistiu aquela novela da Globo que fala do Brasil Império mostrava bastante isso. Era uma cerimônia onde as pessoas tinham a possibilidade de ir lá render as suas homenagens para a realeza. Então iam lá beijar a mão do príncipe regente e em troca do que eles pudessem fornecer para a realeza, eles ganhavam lá um títulozinho de qualquer coisa, um título de nobreza que pouco valor tinha, mas que era uma cerimônia que aqui no Brasil dava-se muito valor, porque era uma forma de você puxar o saco e de ser notado aí pela família imperial, tá? Quais são as consequências práticas da vinda da família real para o Brasil? Então, como eu falei para vocês, primeira coisa, abriu-se os portos para o comércio com a Inglaterra. Uma outra coisa, o Rio de Janeiro, capital do Império, passa por uma série de melhoramentos. Então, chega ao Rio de Janeiro uma série de serviços que não existiam. Então, passa a ter uma imprensa. Então, é inaugurado o primeiro jornal da colônia. Nós passaríamos a ter aqui no Rio de Janeiro cabeleireiros, chapeleiros, modistas, porque era para poder contentar aí as damas da corte, coisa que enquanto o Brasil não tinha ninguém da corte aqui, não fazia a menor diferença, não existia isso aqui. Além da criação da Gazeta do Rio de Janeiro, que é o nosso primeiro jornal, funda-se a Real Academia Militar em 1810, o Jardim Botânico em 1808, a Real Fábrica de Pólvora em 1808, o Banco do Brasil, que é esse que a gente tem até hoje, passou aí por algumas falências ao longo do tempo, mas é o mesmo, foi fundado em 1808, e o Laboratório Químico Prático. O que precisa ficar claro? Por que Dom João vai fazer essas coisas todas enquanto está no Brasil? Não é por bondade. Não é porque ele pensa, ai, nossa, o Brasil não precisa dessas coisas. Não, é porque eles estão morando aqui. E por eles estarem morando aqui, eles têm uma série de necessidades que precisam ser atendidas. Por isso, essa preocupação com a cultura, com as artes e com a fundação de uma série de instituições públicas. O Brasil até então nem banco tinha. Tá bom?
Então, no setor aí das artes e da cultura, a Real Biblioteca de Portugal é transferida integralmente para o Brasil. Então, mais de 60 mil volumes são trazidos para cá, e dentre desses 60 mil volumes vem lá mapas, manuscritos, livros, estampas, medalhas, que depois viriam fazer parte do acervo do que hoje é a Biblioteca Nacional. E essas coisas estão lá na Biblioteca Nacional até hoje, tá? A fim de estreitar ainda mais os seus laços com a Inglaterra, e é lógico que a Inglaterra não vai fazer poucas exigências, em 1810, depois da abertura dos portos, a Inglaterra exige um outro acordo, que é o chamado Acordo de Comércio e Navegação. O Tratado de Comércio e Navegação, que foi assinado em 1810, dava para a Inglaterra algumas vantagens comerciais logo de cara, tá? Além daquelas que ela já tinha conseguido com a abertura dos portos. Então eu coloquei para vocês aí uma imagem de uma louça inglesa muito chique, muito cara. E esse acordo comercial diz o seguinte: a partir de 1810, o valor cobrado pelos produtos que entram no Brasil passam a ser os seguintes: produtos que viessem da Inglaterra pagariam 15% de impostos. Produtos que viessem de Portugal pagariam 16% de impostos. Produtos vindos de qualquer outro país, 24% de impostos. O que isso significa na prática? O que tem a ver essa cobrança de impostos no produto que entra no Brasil? E no que isso significa que a Inglaterra terá vantagem? Vou explicar aí para vocês. Bom, então vamos entender aí como é que funciona esse lance dos impostos. Então, nós vimos lá que a Inglaterra paga, a partir de 1810, 15% de impostos. Portugal paga 16% de impostos. E qualquer outro país paga 24% de impostos. Como que fica isso daí na prática? Então, se eu estou falando em 15%, significa que a cada 100 reais nós vamos ter uma determinada quantidade de impostos. Então, eu vou falando em reais para ficar fácil de vocês entenderem. Então, significa que, por exemplo, um produto inglês que custe 100 reais, se a Inglaterra paga 15% de impostos, significa que esse produto pagará 15 reais de impostos, passando a custar 115 reais. Um produto que venha de Portugal, que custe 100 reais, se paga 16% de impostos, significa que pagará 16 reais de impostos e, portanto, passará a custar 116 reais. O mesmo produto custando 100 reais de qualquer outro país do mundo e que pague 24% de impostos, significa que pagará 24 reais de impostos e que, portanto, passará a custar 124 reais. Só que lembrem-se do seguinte: a Inglaterra passou lá pela Revolução Industrial. Então, vamos supor que esse produto aqui seja um casaco. Um casaco inglês de ótima qualidade, porque é fabricado na Inglaterra, com toda a tecnologia já pós-Revolução Industrial, custa 115 reais. Um casaco de Portugal sem a mesma qualidade custa 116.
E um casaco vindo de qualquer outra parte do mundo, independente da qualidade, custa 124. Qual será o casaco mais vendido? O de melhor qualidade com menor preço. Sendo assim, a Inglaterra passa a ser o país que mais vai vender produtos dentro do Brasil. É nisso que implica esse acordo de comércio. Significa que a Inglaterra passa a ter vantagens no comércio aqui do Brasil. Ela paga menos impostos para vender os seus produtos aqui. Eles têm boa qualidade e são mais baratos. Então é óbvio que a Inglaterra vai vender muito, muito mais que os demais países. Sendo assim, nós vamos ver aí que a Inglaterra se torna a grande potência comercial desse período. Por quê? Porque ela está sendo o país que pode vender os seus produtos dentro do Brasil e ainda os vende mais barato e dessa forma vende mais, tá? Além disso, a Inglaterra firma um acordo lá com Dom João, pedindo que o Brasil se comprometesse aí dentro de um tempo médio, um prazo médio de tempo, que o Brasil extinguisse o tráfico de escravos africanos como um primeiro passo para depois acabar com a escravidão. Escravo não tem salário, escravo não consome. Então, era interesse da Inglaterra que a longo prazo, ou pelo menos que já houvesse uma perspectiva de não haver mais escravidão no Brasil. É lógico que Dom João vai fazer esse acordo, mas não irá cumpri-lo, tá, gente? Também é dado aos ingleses o direito da extraterritorialidade. Isso significa o quê? Significa que qualquer cidadão inglês que venha a praticar atos criminosos ou qualquer coisa que infrinja a lei no Brasil ou em território de Portugal, no caso aí só podia ser o Brasil, porque era aqui que a corte estava, ele não pode ser julgado pelas leis portuguesas. Então, ele teria que aguardar a vinda de um magistrado inglês para julgá-lo de acordo com as leis da Inglaterra. Se houvesse a impossibilidade da vinda desse magistrado, esse inglês teria que ir embora para a Inglaterra e ser julgado lá. Que na prática significava o quê? Que ele podia ter cometido o crime que fosse aqui dentro do Brasil, ele ia embora para a Inglaterra e não ia acontecer nada com ele, tá? Era isso que ia acontecer na prática. Também a Inglaterra conseguiu o direito e a permissão para construir cemitérios e templos protestantes e que os ingleses não fossem perseguidos pela Inquisição por não serem católicos. Grande parte dos ingleses eram protestantes. O que é ser protestante? Eram pessoas cristãs, mas não católicas. A Inglaterra era um país protestante, não era um país católico. Ao contrário de Portugal e Brasil, que tinha no catolicismo a sua religião oficial. Então, os ingleses também não seriam perseguidos por sua religião não ser a religião católica. Olha quantas vantagens a Inglaterra consegue nesse período aí em que a família real portuguesa veio para o Brasil. Em 1815, aí eu coloquei para vocês uma imagem, que é a imagem do brasão imperial nesse momento. Em 1815, Napoleão é derrotado lá na Europa, acabam-se as guerras napoleônicas, começam as negociações de paz e é pedido que cada rei esteja lá no seu trono dentro do seu país. Dom João, príncipe regente de Portugal, está aqui no Brasil e não quer voltar. A mãe dele, doida, enlouquecida, não tem condição de participar de nada. Ela também está aqui. Então, o que Dom João faz? Para poder participar, para poder mandar representantes, para poder participar dessas reuniões na Europa e participar dessas negociações, ele decide que o Brasil não será mais colônia. Então, vamos entender. A metrópole é Portugal, a colônia é o Brasil. A metrópole manda, o Brasil obedece. Nesse momento, Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, ele deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido a Portugal. É como se o Brasil
passasse a ser um pedaço de Portugal aqui dentro da América do Sul. Por isso o novo brasão aí do Império, tá? Do Império Portugal. Então o Brasil, em 1815, oficialmente deixava de ser colônia e passava a ser Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1816, a rainha Dona Maria I morre ainda aqui no Brasil. Aumentam as pressões de Portugal para que Dom João voltasse, para que ele pudesse ser coroado rei. Ele vai negociar, vai protelar, vai ficando por aqui, e em 1818 ele é coroado rei de Portugal e do Reino Unido, estando aqui no Brasil, o que deixa os portugueses muito enfurecidos e bastante descontentes, tá? Eu coloquei para vocês aí uma imagem daqui da aclamação de Dom João. Ele é coroado rei como Dom João VI, estando aqui no Brasil, e ficará aqui mais alguns anos. Então, lembrando, ele foi coroado em 1818 e ele só voltará para Portugal em 1821. E a gente vai ver aí na próxima aula o que aconteceu, que Dom João vai embora em 1821 e acaba detonando uma série de fatores que levariam à independência final do Brasil em 1822. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem, tá bom? Fiquem bem, até a próxima.